Vamos mudar de assunto, falar sobre saúde. Tem até uma reportagem aberta aqui no nosso telão com a senadora Mara Gabrilli, que vai ser entrevistada agora, né? Ela disse que ela propôs pensão a vítimas da Zika e diz que vai tentar derrubar o veto, né? O presidente Lula acabou vetando o projeto de lei que previa pensões a crianças com microcefalia e outras condições associadas ao Zika vírus. Para a senadora, o governo não ouviu as famílias atingidas e desconsiderou o trabalho envolvido na aprovação do projeto no Congresso, né? O presidente Lula vetou integralmente o projeto de lei de autoria da senadora Mara Gabrilli, que previa indenização por dano moral e concessão de pensão a crianças com deficiências permanentes associadas ao Zika vírus. Em contrapartida, o governo publicou uma medida provisória que concede indenização de R$60 mil em única parcela a essas pessoas. Vamos conversar então com a senadora Mara Gabrilli, que está aqui conosco. Senadora, bem-vinda, boa tarde. Bom, essa indenização única de 60 mil e não o que o seu projeto previa, não é? Como é que a senhora vê essa medida, esse veto do presidente da República? Acho que tá no mudo o microfone da senhora, senadora. Só habilitar. Abriram aqui, perdão. Era aqui na nossa retaguarda. Tá. Aproveito para te desejar boa tarde mais uma vez, senadora. Bem-vinda. Boa tarde a todos vocês. Bom, primeiro que eu fiquei bastante indignada, porque assim, esse projeto é um projeto que já tem 10 anos de trabalho em cima dele. Então, assim, ele foi protocolado por mim quando eu era deputada federal ainda. E ele tramitou, ele passou na Câmara, chegou no Senado. Toda a tramitação do projeto, ela foi construída com o governo. Depois, assim, na relatoria da CAS, que foi a senadora Zenaide, foi aprovado sem nenhum voto contra. Depois foi para a CAI, com a relatoria do senador Rodrigo Cunha. Foi pedido que a gente demonstrasse os impactos financeiros. Isso foi feito, foi demonstrado o impacto financeiro do projeto, foi aprovado na CAI, também sem nenhum voto contra. Depois foi para o plenário, acolhemos todas as emendas que o governo pediu. No plenário, o senador Jacques Wagner pediu mais emenda, também foram acolhidas as emendas. Então, assim, ele foi aprovado e construído junto. E, assim, a gente não está falando de um contingente de milhões de pessoas. A gente falava no passado de 1.800 a 2.000 crianças que nasceram com a síndrome do Zika vírus, que é a microcefalia. Hoje, a gente está falando de um pouco mais de 1.500 crianças. E, assim, não são crianças com uma deficiência comum. São crianças que não ouvem, crianças que não enxergam, crianças que não falam, crianças que têm deficiência intelectual, não se mexem, são paralisadas e convulsionam. A gravidade disso ela é muito grande. E a gente está falando também de uma questão que foi uma negligência do Estado, sim, por não conseguir combater a epidemia de Zika vírus e por falta de saneamento básico. Em vários estados, como o Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Bahia, assim, foi devastador. Senadora Raquel aqui. Revoltante esse veto. Tudo bem? A justificativa que aparece é que o Congresso não teria identificado ali a origem dos recursos. Mas a senhora já conseguiu entender quem é o pai dentro da burocracia do governo desse veto? Porque eu bati no Ministério da Fazenda ontem perguntando, foram vocês que solicitaram esse veto? Não fomos nós. Vai bater lá na Casa Civil, porque veio da Casa Civil. A senhora já conseguiu identificar quem dentro do governo pediu esse veto? Olha, sinceramente, Raquel, ele é tão absurdo, ele é tão incoerente, com a política do PT, ele é tão incoerente com a fala do PT, assim, como que protege os mais pobres? De quem que a gente está falando? Vocês conhecem alguém mais vulnerável do que pessoas nessa situação?
e que ainda não é que sofreu um acidente dentro de casa. Não, a gente está falando de uma negligência do Estado brasileiro com relação a elas. E você sabe que assim, eu cheguei lá em Pernambuco logo no começo, eu assisti aquilo. Eu entrei numa sala, num auditório, com todas aquelas mães, a maioria com 15, 16 anos, era praticamente criança segurando criança, com microcefalia, que não respondia absolutamente nenhum estímulo. Elas chegavam nas unidades básicas de saúde, mandavam elas embora para casa, porque não sabiam o que fazer com elas. Eu fui implorar para a presidente Dilma, na época, tomar uma atitude. E não aconteceu. Estava um momento conturbado da política. Eu fui para lá e, assim, a gente conseguiu, pelo menos, amenizar um pouco daquele dano, sabe, levando equipe multidisciplinar. Só que a gente está falando de um governo que está até hoje. E cadê a assistência a essas mães? A gente sabe que é um tapa na cara dessas mães, esse veto, porque são pais e mães cuidadores que lutaram todos esses anos para oferecer o mínimo de conforto e qualidade de vida para essas crianças, hoje adolescentes, com microcefalia e outras doenças gravíssimas. Então, o que é isso? Do que a gente está falando aqui nesse país? Eu fico imaginando de onde vem o veto, né? Os ministérios todos envolvidos. Puxa, o INSS, a Previdência Social, o Desenvolvimento Social, todos esses ministros, Economia, Casa Civil, deveriam ser ministros que estão informando. Se o presidente está tão desinformado assim do que está acontecendo no país dele, puxa, no estado dele, em Pernambuco, ele foi lá olhar. Eu quero saber se algum desses ministros que tem a obrigação de qualificar, capacitar, informar o presidente da República, se algum deles foi em loco lá ver. A ministra da Saúde também. Algum deles foi em loco olhar o que acontece, como são essas crianças, assim, o que elas precisam, qual que é a demanda das mães. Essas mães nunca foram ouvidas em 10 anos. E o governo participou com a gente, nós fizemos tudo o que o governo pediu para conseguir manter o projeto, e agora vem esse veto. Senadora. Mas qual... Léo. Não, senadora, boa tarde. Eu sou. Nesse sentido. Oi? Desculpa. Não, tudo bem. Senadora, quais. Tá, desculpa, perdão, é que eu estou com um delay um pouquinho, eu peço desculpa para a senhora, me confundi. Quais são os próximos passos a partir de agora, considerando o veto do presidente? A senhora deve levar isso até, deve questionar, deve se buscar a derrubada do veto no Congresso Nacional, ou a senhora deve levar essa questão até o Supremo Tribunal Federal? A gente está estudando, embora eu já esteja mobilizando os meus colegas senadores para que a gente consiga vetar, consiga derrubar esse veto do presidente. Mas a deputada Érica Hilton, por exemplo, ela fez uma representação à ONU, falando do absurdo e que, assim, está ferindo, inclusive... eu estou mudando de assunto. Mas eu acho que, assim, além do veto, a gente pode... sim, apelar para o Supremo para ver o quanto constitucional é fazer um negócio desse. Senadora... Porque Desculpa, pode falar. Não, conclua, perdão, eu achei que a senhora tinha concluído. Pode ficar à vontade, desculpe. Não, é que eu estou com a história da meta na cabeça, eu fiquei lembrando da deputada Érica Hilton. Eu ia puxar justamente esse assunto, mas eu quero que a senhora conclua sobre a Zika, a senhora ia concluir, né? Então, além dessa conversa com os meus colegas senadores, eu acho que a gente está fazendo uma discussão entre lideranças, inclusive com a consultoria do Senado, para ver que passo que a gente pode tomar com relação a isso, com relação a esse veto. Perfeito. Sabe, essa falta de compromisso, essa falta de cumprir aquilo que foi compromissado, e essa falta de sensibilidade, de respeito para com
esse público, que a gente está falando de 1.589 pessoas. Às vezes eu chego a pensar, nossa, que é um pensamento triste, porque chega a ser perverso pensar que 1.500 pessoas não trazem voto, né? Isso realmente é muito triste. Senadora, eu vou fazer só um intervalo para o pessoal da TV, do Wallplay, Samsung TV Plus, e na volta a gente fala mais sobre a Meta. Estou vendo aqui que a senhora até falou que as novas diretrizes da Meta, né, que é a empresa dona do Facebook, Instagram, essas novas diretrizes incentivam discursos de ódio. E a gente vai falar sobre isso com a senadora depois do intervalo. Até já. Até já. Bom, continuamos aqui só para o YouTube. Senadora, podemos concluir só o assunto Zika, né? A senhora acredita que foi isso, então? Uma falta de interesse por conta da pequena repercussão que traria, porque são poucas famílias, são poucas crianças? Talvez possa ser isso. Assim, talvez possa ser uma baita de uma ignorância do que está acontecendo. Até porque, se você pega a base da pirâmide, onde as pessoas estão vivendo numa situação miserável, eu não acredito no desenvolvimento de um país que você deixa essa base para trás. E assim, pelos preceitos do Partido dos Trabalhadores, esse deveria ser um deles, né? E assim, você está deixando com que isso fique muito mais caro mais tarde. A gente está falando de um número tão inexpressivo, entendeu? E é um impacto tão gigante na vida dessas famílias, sabe? Na vida dessas mães que param de trabalhar para poder cuidar desses filhos, entendeu? Olha a necessidade dessa pensão. Ela é muito necessária. E eu sempre digo, se o Brasil tivesse centros de reabilitação para ofertar reabilitação para toda a demanda brasileira, tem? Não tem. O Brasil tem transporte acessível 100%? Muito longe disso. Então, assim, são mães que carregam esses filhos no colo. Sabe quanto tempo demora, muitas vezes, para chegar uma cadeira de rodas? 5 anos. Nossa. A mãe vai carregando o filho no colo, num ônibus que não é acessível. A gente tem 100% das calçadas acessíveis no Brasil? Não. A gente consegue educação para essas crianças em todo o Brasil? Não. Então, por tudo isso, passa a ser mais absurdo ainda o veto. Verdade. A gente não merece nada. Assim, não tem um Brasil acolhedor para quem tem uma deficiência. E para quem tem múltiplas deficiências, como é o caso dessas crianças. É verdade, senadora. Já reunimos aqui toda a nossa audiência. Vamos mudar de assunto. A gente falava sobre as consequências relacionadas ao Zika vírus e o veto do presidente Lula sobre essas indenizações, pagamento de pensões. Mas quero falar com a senhora também sobre a Meta, porque houve algumas mudanças, principalmente voltadas essas mudanças para a população LGBT+, porque agora nessas redes sociais que fazem parte da Meta, como eu disse antes aqui no intervalo, Facebook, WhatsApp, Instagram, elas podem associar pessoas LGBTs a pessoas com doenças mentais, senadora? Como é que é isso? A senhora até falava sobre o movimento da deputada Erika Hilton. A senhora também tem se indignado em relação a isso? Eu estou bastante indignada. Porque assim, a gente está falando de um absurdo que é permitir usuários associarem pessoas gays, trans e outros membros da comunidade LGBT à doença mental. Isso aí é um ataque inadmissível à dignidade humana, E uma luta histórica desse segmento por respeito, por justiça. Imagina, eu fico imaginando que permitir esse tipo de acusação de anormalidade mental relacionada a gênero, a orientação sexual, isso além de confrontar avanços legais, pensem bem, quem é esse sujeito para dizer o que é normal? Não existe um critério de comportamento normal que ele possa ser subjetivada dessa forma prepotente, ignorante, para não dizer burra. E assim, justificar isso, essa mudança com base em debates religiosos ou políticos, a Meta ela cria um precedente tão perigoso
que ela está normalizando a intolerância e ainda reforça estigmas que colocam vidas em risco, né? É isso. Que assim, o que ela poderia fazer é promover espaços seguros, inclusivos, né? E não fazer o que ela está fazendo, trabalhar contra preconceitos que impactam negativamente na saúde mental e social da comunidade LGBT+. Mas ela está fazendo o contrário. É isso aí, senadora. Obrigado, viu, por ter reservado um espaço para nos atender nessa sexta-feira. Um abraço, um bom fim de semana para a senhora. E a gente vai deixar a deputada Erika Hilton no ar, no assunto errado, que ela até acabou me inspirando uma boa ideia. Eu não posso fazer uma representação na ONU por ser um membro do Comitê da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, mas também é uma ideia para provocar os colegas com relação ao Zika vírus. E, voltando à meta, a deputada Erika Hilton fez essa representação à ONU sobre essa flexibilização da meta das políticas de moderação de conteúdo. Muito bom. Tá. E é bom ver que parlamentares que, geralmente, atuam em campos opostos, a senhora mais uma oposição ao governo e a deputada mais ali de apoio, tendo posições, digamos assim, próximas, né? Quando julgam necessárias essas posições. Porque a gente vê, né, na internet, até que a gente está falando em meta, né? As pessoas estão se degladiando, estão praticamente se esculhambando, né? E a gente vê aqui senadoras, deputadas com posições políticas diferentes, mas que conseguem, né, trabalhar juntas quando vem um assunto que isso é possível. Eu gostei disso, viu, senadora? Gostei bastante. Ah, que bom. Obrigado. Bom trabalho para a senhora. Bom fim de semana. Obrigada por vocês estarem abordando esse assunto com tanta ênfase. Ambos os assuntos, muito importantes. Obrigada.